custo de vida na região metropolitana de São Paulo subiu 0,38% em junho. A inflação no primeiro semestre de 2014 passou dos 3%. Para falar sobre o quadro econômico na cidade de São Paulo e em todo o país, eu recebo nos estúdios da NGT, Júlia Ximenes, assessora econômica da FEComércio de São Paulo. Júlia, um prazer recebê-la aqui nos estúdios da NGT. Prazer é todo meu. Júlia, queria que você começasse falando aí sobre o custo de vida na região metropolitana de São Paulo, 0,38% em junho. Quando a gente compara o resultado de junho com o resultado de maio, a gente percebe que existe uma pequena desaceleração. Os preços estão crescendo, ao menos nesse mês, num ritmo um pouquinho menor. E a gente faz um desmembramento desses produtos por produtos comercializados no varejo e por serviços consumidos pelas famílias. E aí esse desmembramento nos dá um resultado muito interessante, porque a gente percebe que os preços dos produtos, agora em junho, todos tiveram um arrefecimento bem significativo, o que favoreceu essa queda para 0,38, esse crescimento menor de junho em 0,38, ao passo que os serviços se elevaram no contraponto com o mês passado. Então a gente hoje tem uma pressão mais forte em serviços do que em produtos. Eu queria que você fizesse um panorama aí desse segundo semestre, né? O primeiro semestre aí para o empresário do comércio varejista de São Paulo, né? Foi um primeiro semestre aí difícil, né? A gente viu aí o Dia das Mães, que é a segunda melhor data para o comércio do Brasil aí, ter aí queda nas vendas, o Dia dos Namorados coincidiu aí com a Copa do Mundo também, que acabou aí com muitos feriados. Foi um momento difícil. O que você espera agora para o segundo semestre? Tem uma pesquisa também, já mencionando aí, Júlia, uma pesquisa que pela primeira vez, né, a FEComércio, pela primeira vez, desde que a FEComércio faz aí um balanço do otimismo ou do pessimismo do empresário paulista, detectou aí pessimismo, não é isso? É verdade, é verdade. Ao longo do tempo, quando a gente avalia toda a série histórica, a gente consegue perceber que em nenhum momento a gente chegou a ter um índice de confiança abaixo do nível de otimismo. Ele varia de 0 a 200, em que de 0 a 100 a gente tem as percepções ainda consideradas pessimistas, a partir dos 100 até os 200 é uma situação de otimismo. E de fato agora, nesses últimos períodos, a gente já tinha acompanhado uma tendência de queda e agora em junho a gente passou mesmo a ter um cenário confirmado de pessimismo por parte dos empresários. E o que reflete isso? Porque eles vêm aí de realmente um primeiro semestre péssimo, né? Com certeza. Não só a Copa do Mundo ela com certeza mexeu muito com o fluxo do comércio, da comercialização de produtos por conta dos feriados, mas também por conta dos jogos em si, que ninguém realmente estava preocupado em consumir, as pessoas estavam com a cabeça na Copa do Mundo. Então, grande parte dos estabelecimentos do varejo tiveram um desempenho muito fraco. Até alguns estabelecimentos de serviço, como restaurantes, também têm algumas queixas em relação à queda nesse movimento. De fato, existem algumas perspectivas de que o segundo semestre pode ser um pouco melhor, porque a gente não tem a ocorrência de um evento dessa mesma magnitude, né? Mas a gente ainda tem um cenário um pouquinho complicado de nível de confiança abalado dos agentes econômicos, como os empresários, as próprias famílias. Ainda existe alguma pressão no preço de serviços, no caso, com uma perspectiva de aumento no preço dos combustíveis, que aí a gente fala realmente de uma pressão que age em cadeia para todos os preços. Mas como a gente não tem um evento do porte da Copa do Mundo no segundo semestre, é provável que a gente continue tendo um comportamento pouco satisfatório, mas também não com a mesma tendência negativa que a gente viu no primeiro semestre. Mas qual é o fator que leva aí o empresário a pensar aí adiante, pensar que o segundo semestre para ele não vai ser bom? Tem muitos fatos para a gente analisar, né? Então, o primeiro deles é esse cenário da inflação,
porque a inflação mais alta, principalmente focada em alimentos, ela restringe o poder de compra das famílias. Então as famílias elas passam a consumir menos, a comprar menos, com isso as vendas no varejo caem e os empresários têm que contratar menos, têm que fazer menos investimentos. E quando a gente olha, por exemplo, o dado da indústria, a indústria a gente costuma considerar como um indicador antecedente. A indústria ela se programa fazendo uma previsão de como as vendas vão se comportar. Quando a gente olha somente a indústria, a gente vê que existe uma queda na produção industrial. Então, essa sinalização da indústria, ela já nos leva a crer que a gente passa agora por um momento de um pouco mais desaquecido em termos da economia. A Dilma Rousseff fala hoje na Folha de São Paulo, né, dizendo aí que o que acontece na economia brasileira é uma epidemia aí do pessimismo pré-Copa, que agora aí atingiu a economia brasileira. Você acha isso mesmo? Que, na verdade, a economia brasileira vai mal aí porque realmente é um pessimismo generalizado? Eu acho que talvez exista algum pessimismo por parte de algumas pessoas, alguns agentes, mas quando a gente avalia friamente a situação, não é muito confortável. Como disse, a gente tem alta de preços, a gente tem encarecimento no custo do crédito, a gente tem desempenho fraco nas vendas do varejo, Dia das Mães, Dia dos Namorados, a ocupação de hotéis, por exemplo, na Copa do Mundo, que era uma perspectiva de dar uma alavancada no serviço de todas as capitais que estavam sediando os jogos, também não foi como se esperava. Em São Paulo, hoje, pelo que eu tenho acompanhado, a ocupação já está no nível superior do que estava na Copa do Mundo. Então, eu acho que existe talvez um excesso de pessimismo, mas, por outro lado, existem muitos indícios para que os agentes tenham mais cautela em relação ao momento econômico. Para você, qual é a expectativa aí para o segundo semestre? Uma expectativa de vendas ainda desaquecidas no varejo, preços a gente espera e acho que o governo, o Banco Central, o Comitê de Política Econômica também tem agido no sentido de mexer com taxa de juros para controlar a inflação. Então, eu acredito que a gente deva ter uma pequena recuperação. Em outubro, a gente passa por um período eleitoral, onde costuma ter também uma recuperação, ao menos no nível de emprego temporário. E logo depois a gente já tem a época de Natal, né? E também de 13º, uma época em que as pessoas têm uma injeção de renda no orçamento, então elas conseguem ter um pouquinho mais de liberdade para gastar. Eu acredito que a gente deva ter ainda um desempenho pouco estimulado, pouco aquecido, mas provavelmente um pouquinho melhor do que o que a gente viu no primeiro semestre. E agora você citou aí o emprego aí, a taxa do emprego ficou estável agora em maio, né, pela FEComércio. Sim, exatamente. A gente faz um estudo da empregabilidade no setor de comércio para toda a região metropolitana de São Paulo. O que a gente tem percebido é que ao longo do tempo, a contratação ela se dá em ritmo menor. Então, em junho do ano passado, a contratação crescia a uma taxa de 3% e hoje ela vem crescendo a uma taxa de 2%. Então, a gente chama isso de crescimento a taxas decrescentes, mas ainda existe mais contratação do que demissão. Mas é uma tendência de desaquecimento mesmo, que a gente tem observado, e agora em junho ele ficou estável em relação aos meses anteriores. A gente fala em junho também por causa da Copa do Mundo, teve aí uma procura maior por esses trabalhadores para vendas no comércio em geral, ou não foi detectada essa onda? Para o comércio em si, para a comercialização de produtos, pouca coisa, é bastante residual, né, esse efeito. Agora, para o setor de serviços, a gente consegue perceber que existe realmente um maior aquecimento, né? Porque a demanda aumenta, então todos os serviços de alimentação e de bebida, refeição fora do domicílio, eles passaram realmente a receber um fluxo maior de turistas, especialmente nas cidades que sediaram os Jogos da Copa, né? Todas as demais ficaram praticamente com a mesma situação. Então, se tem algum efeito Copa do Mundo para a geração de emprego, eu acho que é importante que a gente ressalte que ele se dá com mais intensidade no setor de serviços.
Júlia, voltando aí ao custo de vida na região metropolitana de São Paulo, eu queria que você comentasse aí quais foram as famílias aí que mais sentiram a pressão dos preços. Normalmente, quando a gente tem um cenário de maior pressão nos preços dos serviços, a gente tende a falar das classes de renda mais altas. A distribuição de gastos das famílias, ela se dá mais ou menos dessa forma. Quanto maior o orçamento dela, mais ela vai destinar para serviços e menos para produtos, porque os produtos são essenciais, mas ela consegue gastar com outras coisas. Enquanto as famílias de classe de renda mais baixas, elas acabam destinando quase tudo com produtos que é a sobrevivência dela mesmo. Nesse cenário, agora em junho, de maior alta em preços de serviços, a gente costuma ter uma pressão maior nas classes de renda mais altas. E ao longo do tempo também, ao longo desse ano, a gente percebe isso. O comportamento desses dois grupos, produtos e serviços, ele tem oscilado de uma forma bastante interessante. Então, agora em junho, a gente tem mais alta nos serviços, impulsionado principalmente por transportes e algumas despesas pessoais. E em maio a gente tinha um cenário diverso, que era uma pressão nos preços dos produtos. Aí sim, impactando de uma forma bem severa as famílias de classe de renda mais baixas. E, Júlia, teve um aumento aí do paulistano, né, por crédito, né? O que representa esse crescimento aí, essa busca por crédito? É um indício aí de que o paulistano vai pegar esse dinheiro e vai dar uma aquecida na economia ou não? Olha, talvez seja um pouco cedo para a gente afirmar isso, porque, como disse, a gente tem uma situação de um pouco de cautela por parte dos agentes. Então, no momento que a gente tem uma inflação mais alta, um endividamento um pouco mais alto, tudo leva a crer que o aumento na procura por crédito, ele se dá justamente para garantir algum nível de conforto a essas famílias, né? Se isso fosse totalmente revertido em consumo, isso até poderia ser, mas acho que num cenário de queda nas taxas de juros, que não é o que tem acontecido. A gente, muito pelo contrário, tem um encarecimento do crédito. Então, se as famílias estão procurando algum produto para financiar seus gastos que tem um preço mais alto, provavelmente ela não deve ter muita opção. Ela deve realmente estar com alguma situação de alerta aí para tentar se manter num padrão de consumo adequado. É um reflexo aí do endividamento das famílias brasileiras? Sim, não deixa de ser. O nível de endividamento do brasileiro costuma ser um patamar muito saudável, ele não ultrapassa 1/3 da renda dele. Quando passa desse patamar, a gente já começa a ligar o sinal de alerta, porque ele tende a comprometer mesmo as condições de vida da família e todas as demais despesas que teria. Então, ainda existe esse patamar que é saudável de aquisição de crédito, de comprometimento da renda, mas de qualquer forma, como disse, a gente tem um aumento nas taxas de juros, a gente tem um crédito mais caro. Então, antes da gente comemorar e achar que esse crédito vai se reverter em consumo, a gente tem que ficar de olho e prestar atenção que o consumidor está procurando uma coisa mais cara para financiar a sua vida. E ainda o principal vilão aí do endividamento ainda é o cartão de crédito, Júlia? Costuma ser de fato o cartão de crédito. Ele é um instrumento de pagamento vastamente utilizado pelas famílias e algumas vezes as pessoas perdem o controle das despesas porque acabam fazendo parcelamentos e quando chega a época da fatura ela normalmente precisa usar o rotativo e aí ela acaba realmente se complicando muito, a dívida tende a crescer porque os juros do cartão de crédito são muito altos. Então, normalmente o cartão de crédito lidera mesmo como principal forma de endividamento. Júlia, voltando agora ao empresário do comércio varejista de São Paulo, a FEComércio de São Paulo lançou aí uma ferramenta, né, com uma ampliação aí do Simples Nacional, uma ferramenta para que o empresário consiga ver onde mais, o que é mais vantajoso para ele adotar. Se é o Simples Nacional, se é o lucro. Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. Então, na verdade a FEComércio ela sempre está preocupada em oferecer as melhores condições para o desenvolvimento do empresário, né, para o desenvolvimento das atividades do empresário. E a gente sabe que a maior parte dos problemas que esses empresários enfrentam são as questões de gestão, de como gerir seu negócio. Às vezes uma decisão muito simples, aparentemente simples, como essa opção de forma de tributação, pode impactar de uma forma muito significativa no desempenho do negócio do empresário.
Então, a FEComércio muito atenta a isso, debruçou todos os seus esforços para desenvolver um produto nesse sentido e tentar, de fato, garantir condições mais adequadas para que o empresário evolua e fortaleça a economia de uma forma geral. É porque, na verdade, quando se ampliou aí o leque do Simples Nacional, também se ampliou aí a faixa de tributação, não foi isso? Por isso que a FEComércio pede para o empresário usar essa ferramenta aí, que é uma calculadora que vocês fizeram, para que ele verifique realmente o que é mais vantajoso? Exatamente, exatamente. Usando essa ferramenta, ele consegue ele consegue ter um amparo para tomar uma decisão um pouquinho mais confiante. Ele pode tomar essa decisão sabendo que é o melhor que ele pode fazer realmente em termos de tributação. Júlia, nesse segundo bloco, eu queria que a gente começasse falando aí sobre o São Paulo vive aí uma crise de abastecimento de água, né? A gente está aí em pleno inverno, rezando aí para chover, né? A estação mais seca do ano e a gente esperando que chova, né? Eu queria saber se isso tem reflexo nos preços agora para o segundo semestre. O que a gente percebeu agora no primeiro semestre do ano foi uma tentativa muito interessante de estimular a economia da água. Então, o estímulo era quando as famílias conseguissem reduzir o seu consumo, elas teriam um barateamento nas contas, né? E, de fato, a gente percebeu isso mesmo, especialmente no mês de maio. Toda a conta de luz teve um reflexo bem significativo na queda de preços. Mas essa não é uma situação confortável para a nossa situação atual, né, de iminência de uma crise de abastecimento. Então, é bastante provável que a gente tenha um encarecimento no custo desse componente, principalmente porque a gente não sabe, não existem garantias firmes e concretas de até quando a cidade vai estar abastecida. E a água é um componente absolutamente essencial para o desenvolvimento de todas as atividades. Então, é bastante provável que a gente ainda tenha um reajuste entre oferta e demanda via preço. Então, é possível que a gente tenha mesmo um aumento no preço da água, provavelmente nesse segundo semestre ou no primeiro trimestre do ano que vem. E, Júlia, você comentou também sobre o preço dos combustíveis aí. O Brasil, ele é um país absolutamente rodoviarista, então todo o escoamento da produção se dá pelas estradas. Então, o preço do combustível é determinante no preço final do produto. Cada aumento de 1, 2, 5 centavos no preço de 1 litro de combustível, ele vai chegar no preço final para o consumidor mais elevado, não tem como não ser repassado isso. A situação da gasolina especificamente no país é bastante complicada porque o Brasil já trabalha há muito tempo com um preço abaixo, né, do que seria adequado. Então, o governo já sinalizou que precisa fazer reajustes. Ele fez 2 reajustes no começo desse ano e a gente já sentiu os impactos disso, mas ainda assim o equilíbrio entre oferta e demanda via preço não foi atingido. Então, é muito provável que a gente tenha um aumento no preço dos combustíveis, que vai impactar todos os preços de uma forma geral. O governo está segurando para que isso não aconteça ainda esse ano, principalmente por ser ano eleitoral, mas primeiro trimestre do ano que vem a gente com certeza não vai conseguir escapar desse aumento. E aí, realmente, a gente deve ter altas não só em transportes, mas também em alimentação e todos os demais grupos que escoam a produção por rodovias. E o que mais preocupa aí para a pressão dos preços, para o aumento dos preços agora no segundo semestre, Júlia? Agora no segundo semestre a gente tem ainda um final de entre-safra da carne e das proteínas animais, de todos os derivados lácteos também. Então esses preços sazonalmente ficam mais elevados nessa época de frio. Como a gente tem ainda essa situação do clima muito seco, a pressão ficou ainda um pouco mais alta, porque a produção ela não passa só a subsidiar o alimento para o animal, mas ela também tem que disponibilizar mais água, e é uma coisa cara. Então, as proteínas animais em geral devem ficar ao menos até outubro, mais ou menos, um pouquinho mais elevadas do que o normal. Mas isso é sazonal, isso não é nada preocupante. Agora, a gente entra num período de queda no preço de alguns legumes, por conta do clima, esse clima um pouco mais frio,
ao passo que as verduras de folha têm já uma queda no consumo agora, nessa época mais fria do ano, mas também essa queda no consumo ela já é até mesmo um reflexo de uma produção um pouquinho menor por conta do clima. Júlia, e a gente não citou também o preço da energia elétrica, né? Que também aí se acha que já deve impactar aí a inflação aí já nesse segundo semestre? Provavelmente não, mas o que já tem acontecido é que por conta da adoção de outros meios de geração de energia, o governo passou a gastar muito mais para suprir essa demanda. E ainda ele não repassou para os preços, para o consumidor final, para as distribuidoras. Isso ainda está sendo segurado, mas existe uma perspectiva de que os aumentos aconteçam no começo do ano e eles são necessários porque realmente a energia térmica que está sendo utilizada para suprimento de demanda, ela é infinitamente mais elevada do que a energia hidrelétrica. Então, a gente deve ter, sim, no começo do ano que vem, alguma pressão no preço da energia. E lembrando também que a energia é um produto essencial, não só para as famílias, mas para o empresário e também para a indústria. Se dá o uso intensivo, inclusive, da energia para a indústria. Então, a gente também tem que pensar que, se isso de fato acontecer, e tende a acontecer, a gente deve também ter uma pressão oriunda desses custos mais altos da geração de energia. E com esse cenário aí de segundo semestre e início de 2015 aí, com aumento de preços em serviços assim essenciais como água, energia elétrica e o preço dos combustíveis, é normal aí que a família brasileira aí pise o pé no freio e que a economia desacelere, não é? Sim, sim. Na verdade, a gente já percebe que isso tem acontecido, tanto que as vendas do varejo não estão com desempenho com o mesmo fôlego que a gente observava nos anos anteriores. Isso, de fato, tende a acontecer e existem muitas coisas que precisariam ser alteradas para reverter esse cenário. Então, no curto prazo, a gente acredita que as coisas devem continuar desse jeito até que mudanças mais significativas aconteçam. Então, sim, é um momento de mais cautela por parte do consumidor e das famílias. Por parte do consumidor, das famílias e que a gente vê aí que realmente, né, o que a Dilma fala, que o pessimismo pré-Copa atinge aí a economia, na verdade não, é um reflexo mesmo, né, do quadro econômico que tende aí a se agravar então para o segundo semestre e para o início de 2015. É provável. Para a geração de emprego só, eu acho que a gente ainda deve ter algum resultado um pouco menos negativo, porque, como disse, tem eleição, então existe uma geração de emprego temporário nessa época do ano e logo depois a gente já passa para as vendas de final de ano, de dezembro e 13º. Mas, de fato, a gente deve mesmo passar por um período mais modesto de vendas no varejo e de pujança econômica mesmo. Júlia, queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Entrevistas. Eu que agradeço, obrigada. Essa foi Júlia Ximenes, assessora econômica da FEComércio de São Paulo, conversando aí sobre o quadro econômico de São Paulo e do Brasil. Muito obrigada pela sua participação e eu te aguardo na próxima edição do NGT Entrevistas. Até mais!